Viva! O Diário de Notícias regressa hoje para mais uma entrevista da série Autárquicas 2025. Temos connosco Carlos Jorrinho, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Évora. Carlos Jorrinho, muito obrigado por estar connosco aqui no Boa tarde, é um gosto estar aqui. E pelo tempo que nos vai dispensar. Candidata-se pela primeira vez à presidência da Câmara Municipal de Évora. Já foi eurodeputado, já foi secretário de Estado, também já foi deputado aqui no Parlamento. Aos 66 anos, achou que era a altura de voltar a casa e de se aventurar no poder local? Eu nunca fui muito, ao longo da minha vida, de fazer planos ou de fazer escolhas, né? Fiz a minha vida académica em Évora, licenciei-me em Gestão, depois fiz a carreira universitária, sou catedrático em Gestão, e a certa altura eu tenho uma dimensão académica e uma dimensão política, enfim, combino as duas. Acho que a minha dimensão académica me facilita a minha tarefa política, o meu gosto pela política potencia as minhas capacidades académicas, e as coisas foram acontecendo com alguma naturalidade. Primeiro fui gestor de um grande programa regional, o Pro Alentejo. Na altura foi uma antecipação da regionalização, foram 2.500 milhões de euros que foram investidos, entre outras coisas, no Alqueva, Sines e outras coisas fundamentais que fizeram no Alentejo. Com alguma naturalidade fui deputado à Assembleia da República, depois fui exercendo funções do governo, uma delas que não foi propriamente de governo direto, mas que me deu uma enorme satisfação, foi ter sido o coordenador do plano tecnológico. Fui líder parlamentar, Parlamento Europeu, e agora que voltei a Évora, enfim, não era nada premeditado, mas tendo a cidade de Évora, o Concelho de Évora, tendo dado tanto ao longo da minha vida, tendo chegado a Évora, à minha universidade, e verificado que a cidade está numa situação de alguma resignação, paragem, indignação, porque não se sente valorizada, não se sente à dimensão e ao patamar que deveria ter. Eu senti que ainda tinha força, que ainda tinha energia para poder dar o meu contributo e criar um movimento, apoiado pelo Partido Socialista, obviamente. O Partido Socialista deu-me carta branca para escolher a equipa que eu entendesse e poder avançar com uma candidatura. Fui das primeiras candidaturas lançadas foi 14 de dezembro. Às vezes perguntam-me porquê tão cedo, exatamente porque eu queria pôr em prática um modelo que nós falamos muito e não praticamos, que é ouvir as pessoas, ouvir as instituições, conhecer mesmo a realidade, para fazer propostas que adiram a essa realidade. O nosso programa hoje, o nosso movimento Évora Viva, é o resultado de todo esse trabalho que fomos fazendo em conjunto. Eu acho que ainda me sinto com energia e força para liderar, embora seja uma grande equipa, aquela que apresentamos à candidatura à Câmara Municipal de Évora. E porquê é que acha que se deve essa resignação e essa estagnação de que falou? Eu pergunto isto porque a Câmara de Évora tem sido tipicamente CDU, só houve 3 mandatos do PS aí pelo meio destes 76. Acha-se capaz de apelar a um eleitorado que pode não ser exatamente o seu? A que é que se deve essa resignação? Acho que há uma questão de quadro mental que está subjacente à própria gestão da CDU, que tem uma visão, e foi a visão que foi sufragada pela maioria dos évorenses, não é? Mas que é uma visão de manter Évora relativamente fechada, relativamente pequena, relativamente uma cidade, enfim, calminha, porque o desenvolvimento, a atratividade de Évora mudaria o ecossistema, criaria dinâmicas que depois não seriam controladas pelo partido no poder. Acho que é esse princípio, que é um princípio aplicado em muitas outras autarquias e que é conhecido de uma visão pouco ambiciosa do desenvolvimento que tem sido praticada. Depois também, e sobretudo neste último mandato, a fragmentação política em Évora é muito má. Nós temos uma Câmara que é gerida por 2 vereadores, depois tem 2 vereadores do PS, 2 do PSD, um vereador de um grupo independente. Eu sinto que essa fragmentação política transmite-se ao tecido económico, ao tecido empresarial, ao tecido associativo. A cidade está muito fragmentada e essa fragmentação faz com que acredite pouco em si, está tudo muito dividido, tudo muito numa lógica muito defensiva e, portanto, o que é preciso é combinar 2 coisas, e é isso que na minha candidatura eu vou procurar combinar, que é, por um lado, retomar a ambição, mas a ambição não resolve os problemas. Por outro lado,
ajuda a resolvê-los, porque só com ambição, só acreditando é que se consegue resolver os problemas, mas depois ser muito pragmático e atacar de forma muito direta aquilo que as pessoas sentem que é inaceitável. É inaceitável o estado de limpeza que neste momento a cidade e o concelho têm, é inaceitável o estado em que estão as estradas do concelho, é inaceitável a forma como estão os parques de estacionamento, o trânsito é caótico, o tempo que leva a licenciar alguma coisa na Câmara ou a conseguir tratar qualquer processo na Câmara é de facto muito limitativo. A relação entre a universidade, que tem um potencial enorme, o facto de Évora ser património mundial, o sermos capital europeia da cultura, Sim, tudo isso está deslaçado, digamos, e portanto é fundamental cruzar essas duas coisas. Por um lado, reposicionar Évora com a ambição de ser uma grande capital europeia ao sul, porque pode ser, deve ser, já foi no tempo dos romanos, já foi no tempo dos achamentos, digamos assim, já foi a segunda cidade do reino, também já foi uma cidade muito importante mais recentemente, agora está a perder muita importância, posicioná-la como uma grande capital europeia ao sul e com isso resolver o problema concreto das pessoas, que é o problema da sua casa, da habitação, que é tremenda, das ruas, do trânsito, da limpeza, que não estão ao nível de uma cidade que é capital de distrito e tem a história e a identidade de Évora. Falou aí na questão da fragmentação. O PS há 4 anos ficou a 273 votos de vencer a Câmara, mas ganhou a Assembleia Municipal também por uma margem muito pequena de 345 votos, mais ou menos, acho eu. Não é um executivo maioritário nem na Câmara nem na Assembleia. Caso isto se repita, como é que se consegue governar desta maneira? É com acordos à esquerda e à direita? É tentar eu espero fazer pontes? Qual é toda a minha mensagem que passa aos evorenses é uma mensagem no sentido de que é fundamental para o Concelho e para a cidade que isso não se repita. É fundamental que não haja fragmentação. Eu digo mesmo, se os evorenses entenderem que a maioria estável está num outro protagonista que não eu e que não a minha equipa, então que se dê essa maioria estável a outro protagonista. Eu, quando concebi as listas, eu há pouco referi que tinha tido essa liberdade de conceber as listas de uma forma muito aberta, com muita gente independente, com gente que as pessoas associam independentes mesmo e a outras áreas políticas no contexto da cidade. Eu constituí mesmo um governo forte para a cidade. Em particular, as 4 primeiras pessoas que são candidatas na minha lista foram escolhidas a pensar que, e eleger 4 é ter de facto a maioria estável, foi a pensar em ter uma pessoa que se possa ocupar das questões fundamentais da reorganização da autarquia, da modernização da autarquia, das respostas aos municípios, uma pessoa que se possa ocupar do desenvolvimento sustentável, dos espaços, todo o equilíbrio ligado ao território, e uma pessoa que se possa gerir, governar o associativismo, a educação, a ligação às juntas de freguesia, a ligação ao tecido dinâmico da cidade. E, portanto, o que eu proponho é um governo para a cidade de Évora. E o que eu gostaria que os outros candidatos propusessem também era governos para a cidade de Évora e que depois se escolhesse um governo. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, já não é oportuno para estas eleições, em Portugal vamos ter que discutir o sistema eleitoral para a Assembleia da República e também o próprio sistema eleitoral e de funcionamento das autarquias. Mas, por enquanto, com este modelo, o apelo que eu faço, os meus cartazes, por exemplo, têm o presidente para Évora, a equipa para Évora e a cara da equipa do governo, que é o governo que se pode comprometer para cumprir um programa. Nós temos um programa que tem um manifesto político, depois tem medidas de emergência para serem visíveis em 10 meses e um programa de transformação para mudarmos Évora em 10 anos. Ora, só assim com o governo é que nós depois, ao fim de 4 anos, podemos fazer bem a avaliação democrática sobre se estamos a cumprir ou não estamos e podemos fazer um caminho. Évora está de tal maneira, digamos, num ponto de dificuldade que precisa de um tratamento democrático forte. E está aí nesse ponto de dificuldade em que aspectos? Ponto de vista cultural, ponto de vista social, de empresas, desenvolvimento da própria cidade, qual é esse ponto de dificuldade que diz? É verificável em que aspectos? Se falar com as pessoas da cidade, percebe que há uma grande desmotivação e há mesmo alguma tristeza com a situação em que Évora está, naquelas questões mais práticas que eu lhe referi,
da limpeza urbana, do estacionamento, do trânsito, do acesso à habitação, da própria resposta e capacidade de encontrar respostas por parte da Câmara Municipal, e a Câmara Municipal tem aqui um papel muito importante. A Câmara Municipal neste momento está, por um lado, desestruturada, por outro lado, está descapitalizada, é das câmaras com maior dívida do país, com maiores prazos de pagamento. Eu faço uma campanha sempre muito positiva, não vou usar isto como desculpa, mas é apenas como análise, não é? Para poder. E a desestruturação e a descapitalização conduzem à desmotivação. A verdade é que em Évora é muito normal as pessoas dizerem como é que isto se pode fazer sem passar pela Câmara. Ora, não se desenvolve um concelho e não se desenvolve uma cidade quando o seu principal órgão democrático e representativo é um obstáculo e não é parte da solução. E eu costumo dizer muitas vezes que, se for eleito Presidente da Câmara de Évora, vou ter um enorme orgulho de dizer em todo o lado, onde estiver, em Portugal, na Europa, onde estiver, eu sou o Presidente da Câmara Municipal de Évora, mas só sentirei capacidade de dizer isso com orgulho se sentir também que as pessoas da Câmara Municipal de Évora, que os trabalhadores da Câmara Municipal de Évora também sentem que é um orgulho poderem ser trabalhadores da Câmara Municipal de Évora. Ora, isso não se faz por milagre, não é? Há duas propostas-chave no meu programa que penso que são fundamentais. Sim. O primeiro é criar um gabinete de projetos da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Évora é das câmaras que menos aproveita os fundos estruturais, tem, como disse há pouco, uma situação financeira muito, muito periclitante. Tem, neste momento, por exemplo, com a Capital Europeia da Cultura, perdemos a oportunidade de ter um pavilhão cultural multiusos com o PRR, porque não há um projeto com maturidade. Perdemos a possibilidade de ter uma escola de dança porque não há um projeto com maturidade. Évora perde imensos financiamentos porque não tem projetos. Ora, Évora não perderá mais nenhum financiamento por não ter um projeto preparado. Vamos rever os projetos que, entretanto, estão na Câmara e que não avançaram, ver se têm alguma possibilidade de ser atualizados ou não, e vamos pensar na nossa visão para o futuro da cidade, vamos fazer os projetos que são indispensáveis para isso, para que eu tive essa experiência, há pouco disse que fui, entre outras coisas, gestor de um grande programa de investimento no Alentejo, do Pro Alentejo. Eu sei bem que quem tem bons projetos e os projetos preparados tem mais facilidade de captar os financiamentos necessários, e isso cria dinâmicas que depois são as dinâmicas necessárias para começarmos a capitalizar a Câmara, porque a Câmara neste momento tem enormes dificuldades, mesmo para responder àqueles problemas que nós vamos querer responder muito rapidamente, da limpeza, do arruamento, do estacionamento, da habitação. Nós vamos ter que usar também muita dinâmica da capital da cultura, porque é óbvio que não pode haver uma capital da cultura em que os estacionamentos sejam todos, enfim, maltratados, em que a cidade não esteja limpa, em que não haja sinalética urbana, em que o mobiliário urbano esteja destruído, em que os sanitários, e os eiborenses sabem bem isso, os sanitários públicos para os turistas e para os visitantes estão destruídos, e, portanto, essa dinâmica é muito importante. A segunda medida, que esta é uma medida mais para reestruturar a Câmara. Eu não sou a favor dos velhos métodos de reestruturação, dizendo, bem, está lá uma outra força política, é mudar a estrutura orgânica, é pôr toda a gente fora e pôr outros novos. Não. Eu quero contar com todos aqueles que quiserem trabalhar comigo e connosco, e que, com boa vontade. Eu sei que eles podem, desde que motivados e integrados e percebam o caminho que queremos traçar, podem, a maior parte deles podem fazer isso, e, portanto, a minha proposta e a nossa proposta é desenvolver um sistema, uma plataforma integrada de informação. Por um lado, e eu visitei os serviços da Câmara, fui muito bem recebido por esses serviços da Câmara, falei com as pessoas, com os dirigentes, e senti que há serviços que estão muito espartilhados, há departamentos que estão em 3 ou 4 edifícios diferentes, ainda há muito papel a circular, há projetos que entram com pens ou através de mails, mas depois são impressos e circulam em dossiês, não é? É preciso criar uma plataforma informática que, por um lado, permite otimizar os procedimentos, permite que cada pessoa na Câmara sabe qual é o seu papel, o que é que tem que fazer e como é que tem que fazer. Também permite que os munícipes possam ver com transparência o que é que a Câmara está a fazer. E há coisas que a Câmara demora muito tempo a responder
porque está estruturada, porque está desorganizada, porque não tem os recursos bem afetados. A Câmara de Évora tem uma espécie de paradoxo, é das câmaras que tem mais gente, mais funcionários, enfim, até por eleitor, mas ao mesmo tempo, se perguntar às pessoas se a Câmara tem muita gente, não, a Câmara diz que a Câmara tem falta de gente, portanto, é uma questão de organização. Mas muitas vezes é de facto um processo que é muito complicado, então é preciso poder mostrar às pessoas que é um processo que é muito complicado, em muitos processos, e por cima Évora, o Conselho e Évora tem uma longa história, um longo património, aquilo que é, por exemplo, património mundial da humanidade, tem procedimentos que são ainda mais complexos do que de outras áreas, não é? Mas também há muita coisa que pode ser bastante mais rápida e portanto, o município pode e deve saber o que é que, aquilo que pretende, onde é que está, porque é que foi feito, porque é que não foi feito, e eu acho que essa é uma questão absolutamente fundamental. No fundo, precisa de aproximar a autarquia das pessoas. Exatamente, por um lado, aproximar a autarquia das pessoas. Nós, aliás, propomos no programa criar imensos conceitos de espaços de interação para o associativismo, espaços de interação para a habitação, espaços de interação para os jovens, no fundo, porque aquilo que eu também sinto em Évora, e os évorenses, eles também me disseram o mesmo, é que se foi desenvolvendo uma cultura, enfim, a palavra é mesmo fragmentação, mas uma cultura de capelinha, uma cultura de cada um por si, uma cultura de salve-se quem puder. E a verdade é que nós precisamos trabalhar em conjunto. Nós temos sonhos tão grandes, já lhe falei há pouco da Capital Europeia da Cultura, mas vou-lhe dar um exemplo. Há também o caso do hospital, que ficará no mandato que aí vem, não é? O novo hospital Central do Alentejo é uma enorme oportunidade para Évora e para a região, porque não pode ser apenas um hospital central, mais um hospital e mais uma estrutura, porque se for mais uma estrutura vai ter muita dificuldade em atrair, como já hoje os hospitais que existem em Évora têm, em atrair os profissionais de saúde, em atrair os profissionais de enfermagem. O Hospital Central de Évora pode e deve ser um hospital diferenciado, que marque uma área de conhecimento que é muito necessário em Portugal, que é muito necessário no Alentejo, que é muito necessário no mundo, que é dar respostas para zonas muito demograficamente envelhecidas e, ao mesmo tempo, muito pouco povoadas. Isso implica ter um hospital em que a lógica da organização é completamente diferente. Tem os especialistas, que são especialistas por um lado, em acompanhamento à distância, embora também com o interface humano, sempre com especialistas de saúde a ligar às pessoas, e ao mesmo tempo tratar de ter sistemas de saúde aplicados a regiões como estas, com escassez demográfica e populações muito envelhecidas. Se nós tivermos isso, possivelmente, os médicos nacionais e internacionais que querem trabalhar essas áreas vão querer estar no Hospital Central de Évora e possivelmente à volta do Hospital Central de Évora vão-se instalar empresas e vão-se instalar serviços que se especializam nessa área e provavelmente quando finalmente a Universidade de Évora vir aprovado o seu curso de Medicina, espero que seja muito brevemente, resolverá aquele problema que penso que ajudou a que não tivesse sido ainda aprovado. Torna-se quase um hospital universitário articulado. Exatamente, e universitário e especializado, porque neste momento uma das questões que colocam é qual é a diferenciação de uma faculdade de Medicina em Évora quando há faculdades de Medicina em Lisboa. Pois a diferenciação é que em Évora nós podemos ter uma faculdade de Medicina muito especializada em problemas concretos dos territórios do interior, que não existem só em Portugal, existem em muitos pontos do mundo e podem atrair muita gente para trabalhar. Uma outra área, já agora, Rui, só porque acho que é fundamental e é determinante, que é Évora tem condições absolutamente extraordinárias para ser um polo no domínio da aeronáutica e espaço. Não foi preciso agora o aumento daquilo provavelmente vamos ter que afetar, embora em duplo uso, à defesa e à segurança no quadro da participação de Portugal da NATO. A verdade é que a segurança mudou, a segurança hoje é cada vez mais defensiva e tecnológica, as ciências do espaço são fundamentais, Évora tem um conjunto de empresas, tem novos investimentos que estão anunciados,
pode interagir com Ponte Sor, com Porta, com Porta Grândola, com Beja, obviamente. Eu tenho contactado com muitos investidores que estão muito interessados, porque o Alentejo também tem um céu extraordinário, tem todas as condições extraordinárias para termos um aeródromo que podemos melhorar e que vamos melhorar. Qual é o nó górdio, por exemplo, quer para o hospital, quer para o polo aeronáutico, e claro, há também o polo da gastronomia, o polo do turismo, o polo do património, o polo de toda a parte ligada ao aeroturismo. Há tanta coisa que Évora pode e está a desenvolver, mas o grande nó górdio é que já hoje, todos os dias chegam à cidade autocarros e autocarros com trabalhadores que não conseguem fixar-se em Évora. Mesmo trabalhadores de rendimento médio, mesmo técnicos e mesmo até engenheiros que trabalham na área da aeronáutica, têm muita dificuldade em fixar-se em Évora. E, portanto, tem que haver uma prioridade muito grande ao nível da habitação, jogando com todos os instrumentos, quer a habitação pública, quer a habitação a preços controlados, quer a recuperação, quer o cooperativismo e as cooperativas. Nós fizemos agora uma alteração, conseguimos fazer, não, quem fez foi a atual variação, obviamente, a atual Câmara, mas o Partido Socialista finalmente, e isto mostra bem os custos da fragmentação, durante 4 anos não foi possível aprovar um plano diretor municipal, foi agora possível aprovar um plano diretor municipal, vai ser possível logo no início do próximo mandato apresentar um plano de urbanização para Évora. Aproveite e faça ponto já com e é muito importante, e é só dizer isto, é muito importante recuperar uma ideia que no passado funcionava, que é os contratos de desenvolvimento com as empresas. É possível e tem que ser feito isso. Uma empresa que quer fixar-se em Évora e que tem umas centenas de trabalhadores tem que ter um projeto integrado que integre a parte da componente da produção, mas também a parte da componente do alojamento e da integração da seguridade. Eu faço já essa ponte. Falou aqui na questão da universidade, falamos também já muito por alto na questão dos fundos. Évora é uma cidade de estudantes, sempre foi, tem uma universidade centenária. Os preços da habitação, por outro lado, continuam a subir. Há a possibilidade de, com esses fundos, por exemplo, se construir mais uma residência de estudantes na cidade? Qual é a vossa solução nesse aspecto? Ou casas até eventualmente municipais destinadas ao alojamento estudante? Nós estamos completamente, temos uma excelente relação, obviamente, na nossa equipa. 2 de nós somos, eu sou professor da Universidade de Évora e, enfim, na própria Universidade de Évora fiz a minha carreira, fui presidente da minha área departamental, do Conselho Científico, enfim. Nós temos uma vontade forte de protocolar com a Universidade de Évora soluções robustas para um problema que é um problema de facto muito complicado, que é o problema do alojamento dos estudantes. Évora, mais uma vez este ano, vai assistir certamente a ter um número de estudantes inscritos colocados que não corresponderá aos estudantes inscritos, porque não vão ter condições para se fixarem em Évora. Por outro lado, Évora, a curto prazo, temos também que apostar muito no reforço das redes viárias e, em particular, também da acessibilidade ferroviária. Sim, a rede viária e a acessibilidade ferroviária pode permitir acontecer um bocadinho aquilo que acontece noutras cidades universitárias, que é, enfim, a população universitária pode viver a 10, 12 quilómetros também e haver aqui uma gestão mais folgada a esse nível, mas o que é importante é que haja um trabalho conjunto, aquilo que a Câmara conseguir para fixar jovens que vão estudar na Universidade de Évora e que se fixem devidamente, com condições, isso aumenta muito a probabilidade desses jovens, no final dos seus cursos, ficarem em Évora. Porque, mesmo que se encontrem soluções, enfim, de ocasião, com, enfim, casas em que estão muitos estudantes, mas mal instalados e com muitas dificuldades e que estão lá 2, 3 dias e voltam, isso é tendencialmente negativo para a fixação desses estudantes e para o sentimento desses estudantes como estudantes da Universidade de Évora. Muitos dos meus colegas que estudaram comigo, numa altura, era mais pequena, obviamente, fixaram-se em Évora, ficaram em Évora, porque nós começámos, enfim, estávamos relativamente bem alojados,
começámos a criar nossas estruturas, nossas raízes, e sentimos-nos évorenses e ficámos como évorenses até hoje. Falou aí na questão das redes viárias e mesmo para entrar já na reta final da nossa conversa, recentemente houve uma questão que levantou muita polémica, que foi a questão das automotoras no Intercidades, por causa daquele acidente em Alpedrinha, que o material circulante era escasso e então tiveram de fazer essas trocas. Como é que está essa situação? Vocês já se inteiraram, enquanto força candidata à autarquia, de como é que isso está? Se vai continuar? A questão concreta. E já agora, se me permite, se vai tentar aproveitar a ligação também, que está prestes, já devia estar até feita, a Sines, aquela ligação ibérica de alta velocidade. É claro que são duas dimensões completamente diferentes. A questão daquilo que aconteceu com as automotoras é um sinal do abandono em termos ferroviários de muitos anos em Portugal. No fundo, a partir do momento em que houve um acidente, foi necessário um comboio passar para outro sítio e aquelas automotoras foram uma solução de recurso, acho que não se pode repetir. Nós interámos-nos, nós participámos, eu, como já há pouco referi, não gosto muito de fazer política pela negativa, gosto de resolver as coisas e vê-las resolvidas e sentir que as resolvemos. Tem que se minimizar ao máximo o risco disso voltar a acontecer. Mas a verdadeira solução não é essa, a verdadeira solução de facto é a integração de Évora na rede de acessibilidades. Quer através das sociedades rodoviárias com Sines, como sabe, os IPs estão a ser constituídos, isso também nos vai ajudar a fazer circulares à cidade, que vão dar outra dinâmica de acessibilidade à cidade, e a ligação, obviamente, a ligação Sines Badajoz, que é agora mercadorias, tenderá a ser passageiros e obviamente que tenderá também a ser passageiros até Lisboa e até integrar-se com o Interland do novo aeroporto. E veja, uma cidade que é uma capital europeia ao sul, uma cidade que é património mundial, uma cidade que vai ser capital europeia da cultura, uma cidade que vai ficar no Interland, enfim, entre Lisboa e Espanha, não é? E Sines e Espanha. Sines, um porto que é um hotspot extraordinário, onde hoje em dia passa a maior parte dos cabos submarinos, enfim, com um potencial enorme. Também com Badajoz. E que ficará próxima, relativamente, muito próxima do novo hub aeroportuário. Só pode ser uma enorme cidade com enorme potencial, um enorme concelho com enorme potencial no quadro de uma região que se vai desenvolver. E é por isso que Évora Viva, como eu costumo dizer, não é um slogan. Évora Viva é de facto dar vida a uma ambição que dá o que é possível, dá algo que nos deve mobilizar e que, ao mesmo tempo, também nos vai ajudar a resolver já aqueles problemas da manhã, que é como é que se resolve o problema de não ter acesso à minha casa porque está cheia está suja, porque não está arranjada ou porque não estão criadas as condições mínimas de limpeza urbana na cidade. E essa diferença é toda a diferença, porque esta visão ambiciosa, não de cidade-museu, não de cidade de conservação, mas de cidade que tem orgulho de ser museu, que tem orgulho da sua história, tem orgulho daquilo que foi, mas sabe que pode ser muito mais. Isso é o que está em conforto desta eleição. Mesmo para terminar, em 2 minutos, que apelo é que deixaria aos évorenses para o dia 12 de outubro? Um apelo muito, muito forte que votem, em primeiro lugar, porque é muito importante que votem, que falem entre eles, que olhem para aquilo que é o potencial do concelho em que vivem e aquilo que pode acontecer e que nessas conversas de cidadania percebam que Évora precisa de um governo forte e que quando escolherem, escolham de facto alguém que possam responsabilizar, a que deem as ferramentas para transformar Évora no imediato e no médio prazo. Não vou fazer um apelo ao voto no Partido Socialista, embora seja normal que mais à frente o faça, mas a minha mensagem é esta, Évora precisa de um governo forte e os évorenses devem escolher quem está melhor preparado para exercer. Ok, muito obrigado, Carlos Jorrinho.